Se o Flamengo quiser e levar a sério, a final acaba neste sábado. E aí o Flamengo vai ter, se o Flamengo entrar focado e jogando no padrão que vem atuando no Campeonato Carioca, a decisão acaba neste sábado, hein? O Flamengo vai passar o carro? Bom, essa final é muito grande pro Nova Iguaçu. Pro Cigarro do Flamengo é épico. Pro Flamengo... Sabe que o Flamengo ganha? Torcedor do Flamengo, bom dia. Hoje tem Mengão, Flamengo e Nova Iguaçu. Primeira partida da final do Campeonato Carioca. Mengão que vai com tudo em busca de uma boa vitória. Quem sabe, né? Uma boa vitória já encaminhar esse título nessa primeira partida de hoje. Vamos ver aqui as últimas informações, as últimas notícias do Flamengo para esse jogo de logo mais. Provável escalação do Flamengo, o que a mídia está falando aí, projetando para essa partida de logo mais. O Flamengo que vai com força máxima, força total. Tite ontem encerrou a preparação para esse jogo de hoje. Vamos ver aqui as últimas informações, deixar os créditos do vídeo aqui na descrição. E ESPN Brasil tem também um trecho do João Guilherme falando dessa partida. Todos os links aqui na descrição, como créditos ao vídeo. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. No Campeonato Carioca, ida e volta para Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que despachou o Vasco, o Flamengo, que só sofreu um gol no campeonato até aqui. Justamente do Nova Iguaçu, só que não eram esses caras, não. Era o Sub-20, porque o Tite estava treinando o pessoal em pré-temporada. O que esperar desta final? Cícero Melo e Roberta Barroso. Fã de esporte, o Flamengo encara o Nova Iguaçu neste sábado no Maracanã com força máxima pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Pulgar, recuperado de dores musculares, treinou com o grupo nos últimos 2 dias e está à disposição de Tite, assim como os jogadores que foram convocados na data FIFA. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. Apesar de ter conquistado a Taça Guanabara, o Flamengo não conta com a vantagem do empate na final. O regulamento só dá a vantagem na semifinal. Ou seja, em caso de 2 empates consecutivos, a decisão será nos pênaltis. O Flamengo, na campanha do Campeonato Carioca, até aqui sofreu apenas 1 gol, e justamente do Nova Iguaçu, na segunda rodada da Taça Guanabara, quando empatou por 1-1 e depois não foi mais vazado. Vale reforçar que Rossi não disputou aquela partida, porque o rubro-negro jogou com o time de garotos. No Flamengo, a palavra de ordem no jogo contra o Nova Iguaçu é respeito. São 2 jogos, né? São 180 minutos, mas a gente sabe que o primeiro jogo também diz muito, né? Creio que se a gente estiver concentrado, aproveitar o fator casa também, fazer valer a pena. Jogando no Maracanã, isso tem uma grande vantagem para nós, diante da nossa torcida, apesar do mando não ser nosso, mas creio que isso a gente pode fazer valer a pena. Jogar concentrado, como a gente tem falado internamente, né? Por não ser um clássico, obviamente você acaba que seu subconsciente relaxando um pouco mais. O clássico tem todo aquele peso, né? Por se tratar também de uma final, a gente não pode dar mole, tem que estar bem concentrado, porque o Nova Iguaçu chegou com méritos e a gente sabe das qualidades dele. Olá, fã de esportes. O time do Nova Iguaçu encerrou sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, diante do Flamengo no Maracanã, às 5 horas da tarde, realizando um treino esta manhã aqui na Baixada Fluminense. O time está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 3 empates. Após o treinamento, o técnico Carlos Vitor e o meia Bill deram uma entrevista coletiva projetando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Na verdade, nós não podemos mudar o nosso perfil. Estratégia é uma coisa, mudar o teu perfil é outra. E quando você chega numa final, já que chegamos aqui, nós temos que brigar para realmente levar o troféu, não tem como. Por mais que a gente saiba da grandiosidade do Flamengo, a gente vai estar sendo repetitivo com isso. Mas a questão nossa realmente chegamos na final, não tem como recuar. Agora é ir para frente e buscar o que nos interessa. A gente sabe que o Flamengo foi o líder da competição, foi o campeão, né, do primeiro turno até. A gente sabe da nossa responsabilidade também. Bom, a gente vai leve sim pro jogo, sabendo da responsabilidade, sabendo da dificuldade que é, com a nossa responsabilidade também, mas acho que a gente vai leve sim, tentar buscar o nosso resultado, lógico, respeitando a equipe, respeitando o favoritismo que está lá do outro lado. A gente sabe do investimento, da grandeza que o Flamengo é.
Mas a nossa leveza também não tira a nossa responsabilidade dentro do jogo. A tendência é que o técnico Carlos Vitor escale o mesmo time que derrotou o Vasco no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. A novidade será a volta do volante Fernandinho, que cumpriu suspensão e agora está à disposição do treinador. Números para acreditar. O Nova Iguaçu tem uma boa campanha, né? 72% de aproveitamento, só tem uma derrota nesse campeonato carioca, mas vai enfrentar do outro lado um Flamengo muito forte, muito sólido, sem nenhuma derrota, só com um gol sofrido com a equipe sub-20, como a gente já falou aqui. E 2 jogos, Mari. 2 jogos eu acho que acabam dificultando um pouco a vida do Nova Iguaçu, né? É um Flamengo que não sabe o que é perder nessa temporada, com o Tite no Campeonato Carioca, um Flamengo que a gente olha, se falta um jogador, tem outros para substituir, e acho que é importante a declaração que a gente vê ali do Bill e do Carlos Vitor, dizendo que, assim, não é que a gente vai abrir mão do jogo, vai para ganhar, vai para jogar, mas sabe que também não pode ir com tudo, né? Porque se não se abrir, é o que o Flamengo precisa, o mínimo espaço. E é uma final que pode ser decidida já no primeiro jogo, né? Sim. Por isso que é a dificuldade, porque a estratégia, principalmente para o Nova Iguaçu, ela envolve as 2 partidas ali. O Nova Iguaçu tem uma derrota e a derrota foi para o Fluminense, foi 3-0. E pensando na campanha do Nova Iguaçu até um pouco fora da curva, o Nova Iguaçu, ele não é que necessariamente ele abriu mão da Copa do Brasil pensando no Carioca, mas ali contra o Internacional ele levou um time bem mexido, perdeu, foi eliminado, enfim, mas aí na sequência conseguiu passar pelo Vasco. Dani, se fosse outros Flamengos, eu acho que daria até pra gente questionar que talvez é um jogo perigoso, porque a gente já viu esse grupo com outros comandantes vacilarem um pouquinho, até na concentração, que é o que o próprio Cebolinha fala, né, sobre a concentração. Esse Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder esse título, porque é um Flamengo que tem muita responsabilidade com a bola. O Tite conseguiu, acho que, resgatar, né, esse desejo pelos jogadores de terem essa responsabilidade para com a bola. E um Flamengo muito ofensivo, um Flamengo muito encaixado e defensivamente um Flamengo muito responsável também, né? No sistema defensivo, não só nos jogadores de trás ali, em que ele encontrou um bom encaixe, mas no sistema defensivo. Então, este Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder essa final. Ouvindo aí também personagens para essa decisão. Mauro, o Flamengo que vive uma situação como a do Palmeiras, né? Porque entre um jogo e outro também tem estreia na Libertadores. Na terça-feira vai até a Colômbia, faz a sua primeira partida em Bogotá. E também com essa cabeça em decisão de Campeonato Carioca. O adversário, o Nova Iguaçu, que faz boa campanha, jogando bem, enfim, chega a essa decisão com muitos méritos. Dá para o Flamengo olhar para o jogo do que foi pelo menos o primeiro tempo, vai comparando aí ontem entre Palmeiras e Novo Horizontino, e até pensar, poxa, também precisamos estar mais atentos ou mais ligados a isso, ou esse poderio do Flamengo, se o Tite entrar com reserva, a gente já sabe que é um time fortíssimo, enfim, já é uma situação diferente. Eu ia começar por aí, para comparar a situação de Palmeiras e Flamengo jogando entre as decisões. Eu acho que o Flamengo tem um elenco e que o Tite consegue dividir em 2 times muito bons. O Palmeiras já não consegue 2 times muito bons. Então, eu acho que nesse aspecto o Tite fica mais tranquilo. Com relação ao jogo, esse técnico do Nova Iguaçu é muito bom. Ele, assim, eu comentava com você que eu acho que ele deveria ganhar como melhor técnico da competição. Mas se o Flamengo for campeão, e o Flamengo é favorito para isso, muito provavelmente vai ganhar o Tite como o melhor técnico, né? Só sofreu um gol, inclusive do próprio Nova Iguaçu, mas com o time reserva, o Tite não estava lá, está invicto. Então, todo mérito também para o Tite conseguir isso. Então, eu gostei de ouvir. Aí a gente vai ver, contra o Vasco, ele não mudou, não. Ele foi para cima, usou as características da velocidade de um time que ataca. Não sei se ele vai ter essa coragem toda contra o Flamengo. No discurso aí ele está dizendo que sim, que se mudar o time não funciona. Então, se ele fizer isso, vai ser um jogo bastante interessante. 2 jogos muito interessantes. Eu acho que a ideia do Nova Iguaçu é não perder por um placar que já tire qualquer chance na segunda partida. Então, não sei se ele vai se arriscar tanto, como diz o técnico, indo para cima, ou se vai preferir cozinhar um pouco, tentar segurar, quem sabe empatar, quem sabe perder de pouco, se puder ganhar, óbvio, num contra-ataque. Ele tem jogadores de velocidade, tem artilheiros.
mas não deixar assim, porque o Flamengo realmente é muito forte. Se o Flamengo fizer uma vantagem superior a 2 gols, aí acaba a final, o que acredito que possa acontecer pela força do Flamengo, mas vai depender muito de como o Nova Iguaçu vai se comportar. Agora, independentemente do que fizer, de quanto forem essas finais, trabalho maravilhoso do Nova Iguaçu nesse campeonato. Um time pequeno assim, não ganha, pequeno tirando os 4 grandes de lá, né? Um time menor, desde 1966, quando o Bangu ganhou, e o Bangu na época não era nem tão pequeno assim, então seria uma surpresa muito grande se o Nova Iguaçu conseguisse, mas ele tem um desafio enorme pela frente. Esse Flamengo está muito bem preparado, tem muitas opções, mudou muito depois da chegada do Tite, então não dá para negar que o Flamengo é o favorito. Em números do Carlos Vitor, é interessante também a relação dele com o clube. A gente coloca na tela para você para contar um pouco dessa história. O técnico do Nova Iguaçu, buscando este título do Carioca, foi jogador do clube entre 92 e 99, campeão da Série B do estadual em 94, treinou as categorias de base da equipe e está há 32 anos no Nova Iguaçu. Em 15 jogos nessa temporada, são 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de quase 69%. Uma história muito legal também a do treinador do Nova Iguaçu, do Carlos Vitor. Seria um título do Carioca dentro dessa história aí de mais de 30 anos, né, Mauro? Não. Isso... A gente fala de longevo em futebol, tá aí esse cara. Se tem alguém que conhece o Nova Iguaçu, é ele. Então, ele pode falar com tranquilidade sobre essas características, sobre o DNA do time, a forma de jogar. E a forma que ele implantou para jogar também. Ele veste essa camisa aí há 32 anos, jogou. Eu não sei se ele chegou a jogar, não sei bem a idade dele, porque o Zinho, nosso comentarista, jogou também. É um dos cofundadores do Nova Iguaçu e jogou. Então, eu não sei com quem que o técnico conseguiu jogar, se teve essa oportunidade de jogar com o Zinho. Mas, enfim, eu já havia te dito que ele, para mim, pode ganhar o Tite. Mas, segundo, então, melhor... Não só porque chegou à final. Antes de chegar no jogo do Vasco, ele já mostrava um trabalho que o faz merecedor de todas as honras nesse campeonato aí. O Flamengo vai passar o carro? Bom, essa final é muito grande pro Nova Iguaçu. Pro cigarro do Flamengo é épico. Pro Flamengo... Sabe que o Flamengo ganha? Sabe que o Flamengo ganha se conseguir esse estadual contra o Nova Iguaçu? A paz. Isso tá valendo no Flamengo. Ano passado não pegou nem Taça Guanabara. A manutenção da paz que está lá. Sabe o valor da paz. Não, eu sei. E a paz você recupera na Libertadores depois. Você acha, Pedro Ivo, que há possibilidades do Flamengo já usar um time mesclado ou mesmo reserva pelo fato de estrear na Libertadores terça-feira? Não. Acho que acelera terça-feira e negocia para ver o que vai ser no outro final de semana. Pode ser? Pelo que é o Tite. Boa. Pelo que é o Tite. Mudei de opinião. O Tite constrói para administrar. Ele não administra para depois ver como ele corre atrás. Olha como mudei de opinião fácil, eu concordei. Eu ia falar que... Mas você acha que vai administrar na final do estadual? Se conseguir um resultado bom. Não é administrar. Sabe onde você pode administrar dependendo? Sai na Se você faz um 2-0, que talvez não esteja no script, no primeiro tempo contra o Milionários, o seu segundo tempo é diferente lá. Entendeu? Eu acho que o Flamengo vai passar o carro fazer 2-0 em Bogotá. Hã? Estreia de Libertadores, meu amigo. Bogotá, viagem. Eu acho que o Flamengo vai passar o carro no Milionários. Nervosismo e todo mundo Bogotá querendo ganhar. ganhar. El Campín? El Campín, 2,640, se eu não me engano. Todo mundo querendo ganhar do Sempre Flamengo. um bom gramado. Todo mundo querendo ganhar do Flamengo. Flamengo e Palmeiras são os alvos lá em cima, que todo mundo quer ganhar. Vai ser sempre muito mais complicado. Voltando aos estados. Pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui está o Maraca. E neste sábado, 5 da tarde, Flamengo e Nova Iguaçu vão decidir o Campeonato Carioca. Será o primeiro jogo. O segundo, no outro domingo, às 5 da tarde. E no meio de semana, na terça-feira, o Flamengo vai estrear na Libertadores da América. Aliás, será o primeiro time brasileiro a jogar por esta fase de grupos da Libertadores contra o Milionários lá em Bogotá, 7 da noite, horário de Brasília. E aqui nesse vídeo, nós vamos comentar exatamente essa decisão e elementos que podem influenciar nesse jogo e vão basear o comentário que eu vou fazer. O primeiro deles, por favor, meu amigo Betão Tricolor,
que me mandou essa foto que eu vou mostrar agora para vocês. Coloca aí na tela, Betão. Veja só. Essa é uma publicação feita pela jornalista Raíssa Simplício. Um abraço e um beijo carinhoso para a Raíssa. Porque o Flamengo, essa semana, divulgou o seu balanço anual, um faturamento recorde com uma renda bruta de 1 bilhão e 340 milhões de reais e uma dívida de 48 milhões de reais apenas. E aí, olhando esse quadro, você vê o seguinte: em 2013, quando começou a transformação do Flamengo, a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mas com a presença do Landim, que era um homem do planejamento financeiro, do Valim Vasconcelos, do BAP e de todo este grupo que está no poder hoje, é importante sempre a gente fazer essa correção histórica. Todo mundo fala, o Bandeira salvou o Flamengo. Isto não é verdade. O Eduardo Bandeira de Melo fazia parte de um grupo e virou presidente porque o Valim, que era o candidato, não tinha condições na época de assumir. Então ele foi colocado pelo grupo como candidato, venceu a eleição e ficou por 2 mandatos. Teve uma participação importantíssima, mas não foi ele que salvou o Flamengo, e sim um grande grupo que ele fazia parte, comandado por Landim, Valim Vasconcelos e tantos outros que eu já citei aqui. E aí você vê, quando começou 2013, o Flamengo tinha 750 milhões em dívida e um faturamento de 180 milhões de reais. Caramba! Você veja como o jogo foi mudando, hein? Aí, em 2014, 660 milhões a dívida, já tinha diminuído bem. 2015, 554 milhões. 2016, 472 milhões. 2017, 450 milhões. 2018, 455 milhões. Aí você vai perceber o seguinte, em 2019 e em 2020, que a equipe começou a ganhar títulos depois dessa reestruturação financeira, a dívida aumentou. Em 2019, 466 milhões e em 2020, 585 milhões, reforçando o elenco, montando uma equipe forte. Aí, em 2021, já teve uma queda drástica, 292 milhões, isso aqui no meio de pandemia e tudo. Impressionante. 2022, 227 milhões e nesse último ano algo espetacular, 48 milhões. Um time que fatura 1 bilhão e 340 milhões, a receita recorde da história do futebol brasileiro. Isso deveria ser muito mais divulgado, eu acho, sabe? Porque o Flamengo, ele mostra o caminho para os demais. Vamos usar a força da nossa torcida, capitalizando os recursos, fazendo uma administração séria, competente, para usufruir disso, gerar dinheiro, virar uma máquina de fazer dinheiro, pagar as dívidas, como ficou de 2013 até 2018, exclusivamente fazendo isso, e depois, gradativamente, foi usufruindo de uma melhor situação financeira, até chegar nesse momento num patamar impensável. E onde vai parar esse time do Flamengo? Não sabemos, né? Agora, a administração é algo extraordinário e que merece ser melhor divulgado. E que tem influência no jogo. Ei, olha a festa aí. Tem Flamengo em Nova Iguaçu, no Maracanã. Nova Iguaçu, time fundado em 1990 pelo Jânio Moraes, que vive o maior momento da sua história, que tem faturado como nunca, inclusive renda no Maracanã, desse jogo de amanhã e outras coisas mais. Porém, minha gente, são realidades completamente diferentes. Um é bilionário, está entre os maiores faturamentos do futebol mundial, e o outro é um modesto, simples time da Baixada Fluminense, muito organizado e que faz um trabalho sensacional. Por isso que eu acho o seguinte, e é a opinião do meu amigo da padaria, que eu tenho a mesma opinião que ele. O pessoal da padaria é o maior barato, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus. E aí, o que rolou? O Edgar, da padaria do Campinho, ali da região de Magé e tal,
Ele virou para o nosso amigo Betão Tricolor e falou o seguinte: ô Betão, se o Flamengo quiser e levar a sério, a final acaba neste sábado. E aí o Flamengo vai ter o jogo da Libertadores no meio de semana, terça-feira, contra o Milionários lá em Bogotá. E aí, na semana que vem, coloca um time reserva para poder jogar na outra semana a segunda partida da Libertadores em casa contra o Palestino. E aí o Betão conversou comigo, contou essa história e eu fiquei pensando, cara, é isso mesmo. Para o Flamengo, é estratégico esse jogo. Se o Flamengo abrir uma grande vantagem e encaminhar o título, ele vai ter muito tempo para se preparar entre o primeiro e o segundo jogo da Libertadores. E num calendário que vai ficar cada vez mais apertado, com a estreia no Brasileirão, com a entrada na Copa do Brasil e com o início da Libertadores da América, isso aí pode fazer diferença. Então, eu concordo com o Edgar. Se o Flamengo entrar focado e jogando no padrão que vem atuando no Campeonato Carioca, a decisão acaba neste sábado, hein? E vai ter gente falando que é soberba, que é isso, que é aquilo, mas é uma questão de realidade. Não dá para comparar um elenco, um poderio do Flamengo com o do Nova Iguaçu. Claro que é futebol, tudo pode acontecer, e essa é a graça desse jogo. Mas se o Flamengo entrar focado, concentrado, como é a marca do Tite, a decisão acaba neste sábado. Essa é a minha opinião. E aí? Tá aí, galera. Hoje tem Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Flamengo. O primeiro jogo, comando de campo do Nova Iguaçu. Flamengo que vai com força máxima, força total. Aquele time titular, né, que vem jogando sempre com o Tite, com o Rossi no gol, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira na zaga, o Varela e o Ayrton Lucas ali nas laterais, no meio campo com o Pulgar, que era dúvida, mas está confirmado, o Pulgar vai para o jogo, o De La Cruz, Arrascaeta, e ali na frente, Luiz Araújo, Pedro e o Cebolinha, um Flamengo, esse, né, o provável Flamengo para essa primeira partida da final do Campeonato Carioca. Como vocês viram aí, né, a mídia falando, projetando, colocando o favoritismo para o Flamengo, mas também mantendo respeito ao time do Nova Iguaçu, que chegou nessa final com todos os méritos. Então a gente tem que respeitar o time do Nova Iguaçu. O Flamengo é favorito, sim, até mesmo pelos jogadores, pelo elenco que tem. O Flamengo é o favorito, acredito que vai ser campeão do Campeonato Carioca, mas a gente não pode menosprezar o adversário. Nova Iguaçu vem fazendo uma boa campanha no Carioca, deixando grandes times aí para trás. E como a gente viu, né, os jogadores, o próprio treinador do Nova Iguaçu falando que o Nova Iguaçu não vai mudar o jeito de jogar. Provavelmente eles vão querer, né, propor o jogo contra o Flamengo. Isso pode ser até uma boa para o Flamengo, né? O Nova Iguaçu não ficar ali atrás só na retranca, na defesa. Tem times, né, que quando vão jogar contra o Flamengo, os caras estacionam o ônibus ali na defesa, não propõem o jogo, ficam só na retranca. E o Nova Iguaçu, acredito que vai propor o jogo hoje contra o Flamengo. Isso pode ser uma boa, né, para o time do Flamengo. O Nova Iguaçu, se ele for para cima mesmo, vai abrir espaços aí para o Flamengo propor o seu jogo também nessa partida de hoje contra o Nova Iguaçu. O torcedor já está na expectativa para esse jogo de logo mais. O torcedor do Flamengo, aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Você que está confiante, acreditando numa boa vitória do Mengão hoje contra o Nova Iguaçu. Você que acredita, deixa o like, deixa seu palpite também nos comentários. Vale destacar, né, que foi esse time do Nova Iguaçu que marcou, que conseguiu, né, furar a defesa do Flamengo, não a defesa do time principal. Naquele jogo era o time, não era a equipe principal. O Rossi mesmo ainda não sofreu nenhum gol no Campeonato Carioca. Está aí invicto, sem sofrer gols. A defesa também do time principal ainda não foi vazada. É um Flamengo como um time muito equilibrado com o Tite. E a expectativa é para que faça mais um bom jogo. A outra semana já tem a estreia na Libertadores. Então é importante o Flamengo construir uma boa vantagem nessa partida de hoje, até mesmo para quem sabe no jogo da volta, até o Tite dar uma poupada aí nos titulares, já encaminhar nesse título desse jogo de hoje no Maracanã, para também ter um pouco mais de tranquilidade na estreia da Libertadores na próxima semana, na terça-feira. Agora o bicho vai pegar, o ano começando de verdade, com muitos jogos, o calendário muito apertado, começando
Vai ter as 2 partidas da final do Carioca. O Flamengo vai fazer a estreia da Libertadores entre as 2 partidas da finais. Logo depois também já começa Brasileirão. Vai ter também a Copa do Brasil. Então, muitas competições. O Flamengo tem um bom elenco, montou um time para isso, para disputar aí, para brigar, né, por todos os títulos. Mas primeiro é focar nesse jogo de hoje no Maracanã contra o Nova Iguaçu. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Ativa aí o sino das notificações, vai ter bastante vídeos aqui no canal, no pré-jogo, no pós-jogo, quem sabe no pós-jogo, com uma grande vitória do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Obrigado a você que assistiu até o final, um ótimo sabadão aí para vocês. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.